Guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal, parte especial, e hoje trataremos os crimes contra a dignidade sexual. Força e honra, guerreiros! Iniciando mais uma aula de Direito Penal, parte especial. Hoje, os crimes contra a dignidade sexual, artigos 213 a 218b. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, aproveite e ative as notificações para receber em primeira mão um conteúdo de qualidade feito de concurseiro para concurseiro, em linguagem acessível e direto ao ponto, sem rodeios. Também, se você estiver precisando de uma mão nos estudos e precisa de um acompanhamento profissional, mande um WhatsApp para o número que aparece na tela neste momento, para que nós possamos conversar e você fique assim sabendo de uma alternativa para os seus estudos. Não se esqueça de compartilhar com todos que você sabe que estudam para carreiras policiais, e também, se você quiser ficar por dentro das principais novidades de concursos e também ficar sempre um passo à frente da sua concorrência, fique conosco e se inscreva neste canal. Vamos iniciar os estudos hoje dos crimes contra a dignidade sexual, no capítulo 1 dos crimes contra a liberdade sexual, que trata sobre a ação penal dos crimes que são previstas no artigo e constam dos artigos 213 a 218. Então você vai ver que são diversos crimes que estão englobados dentro deste título do Código Penal. A ideia da aula não é fazer uma mera leitura do Código Penal, e sim também identificar quem é o sujeito ativo, sujeito passivo, quais são os meios para que o crime se concretize e se chegue, assim, à conclusão de que tal artigo foi cometido ou tal ato infracional, tal situação se concretizou diante dos fatos. Vamos então analisar inicialmente o primeiro artigo do título 6º do Código Penal, que nos diz que o artigo 213, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça à conjunção carnal ou a praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. Então, as palavras são muito bonitas. Vamos ver se nós conseguimos compreender o que o tipo penal do artigo 213 nos diz, que nada mais é do que o estupro. Então, já começamos analisando a ação constranger. Constranger alguém, ou seja, obrigar, forçar, de alguma forma, coibir a uma pessoa a praticar ato que não seja de sua vontade própria esta, através de que? Violência ou grave ameaça. Não importa se a pessoa está sendo violenta efetivamente ou se ela está ameaçando cometer uma violência. E ela ameaça ou constrange em troca de quê? Com que intenção? Com a intenção de ter conjunção carnal, só que temos aqui um ou seja, não é somente conjunção carnal, que seria o ato sexual em si, ou algo semelhante ao ato, mas sim também ou praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. E ato libidinoso, ele tem uma interpretação muito ampla, já aceita pelos tribunais superiores. Qualquer tipo de ação não precisa envolver nem o toque, já pode configurar um ato libidinoso, como por exemplo, forçar um beijo, quem sabe até mesmo algum tipo de gesto, alguma ação que ultrapasse a vontade alheia, pode configurar o artigo 213, a depender da interpretação. E qual a pena para este crime? Reclusão de 6 a 10 anos. Esta é a pena. É importante que você tenha noção da pena, não é necessário que você decore exatamente, mas é importante que você tenha uma ideia de qual a pena aplicada ao crime. Então, se a conduta resultar lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos, ou maior de 14, ou seja, ela é ainda menor de idade, não completou a maioridade legal,
está nessa faixa entre os 14 e os 18. Existe uma pena diferenciada para o caso, que seria a reclusão de 8 a 12 anos. E se a conduta resultar morte, a pena no caso passa de 12 a 30 anos. Você notou que qualquer situação que envolva menores de 14 não está descrita no artigo 213, isso porque configuraria outro crime que nós veremos em breve. O artigo 214, ele era o atentado violento ao pudor, que foi revogado lá em 2009, pois foi abarcado por outros artigos, os artigos 215 e até parte no 213. O artigo 215 nos fala sobre ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude. Ato libidinoso, lembrando que é muito além da conjunção carnal, muito além do ato sexual em si. Então, ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Praticamente, se pode se dizer aqui que é mentir. Mentir para se obter um benefício sexual ou enganar a vítima que está sendo submetida ao crime. Temos aqui a reclusão de 2 a 6 anos. Novamente, a reclusão, neste caso, 2 a 6 anos. Ainda no parágrafo único do artigo 215, temos que se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Eventualmente, pode ser que o infrator queira, neste caso, além de tudo, além de praticar o ato libidinoso, obter vantagem econômica. E, neste caso, existe ainda a aplicação da pena de multa. Também temos o artigo 216, que também foi revogado, mas temos ainda vigente o artigo 216-A, que se trata do assédio sexual. E o que é o assédio sexual? É constranger. Sempre que você estiver estudando o Código Penal, você perceba o verbo. Qual o verbo que se trata no artigo, no tipo penal? O tipo penal que é nada mais do que aquilo que está escrito no artigo da legislação. Aqui no caso temos o verbo constranger alguém. Constranger alguém, mas simplesmente constranger? Não. É necessário que haja o intuito, ou seja, a intenção de obter a vantagem ou favorecimento sexual. Então, constranger é diferente de ter violência ou grave ameaça. É constranger, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Sim, se você pensou isso, é exatamente esta a situação. O chefe sobre o seu funcionário, o gestor da empresa sobre os seus empregados, o dono de uma instituição sobre todos aqueles que estão abaixo do seu comando. E neste caso, nós teremos uma pena aumentada de até 1/3 se a vítima for menor de 18 anos. Porém, a pena neste caso para o crime é detenção. Detenção, é importante que você diferencie mentalmente reclusão de detenção. E trata-se, neste caso, do início do regime. Como vai se dar o início deste regime, se será ele fechado, aberto, semiaberto. Detenção e reclusão se diferenciam apenas por isso e agora não importa a nós sabermos exatamente, vamos estudar isso mais à frente. Então temos aqui que a pena é aumentada de 1/3 se a vítima for menor de 18 anos, além disso que a detenção é de 1 a 2 anos para o caso de constrangimento, com o objetivo de obter vantagem ou favorecimento sexual, sendo que é necessário que se prevaleça o agente da sua condição de superior hierárquico. Então, a este crime dá-se o nome de atentado ao pudor mediante fraude, certo? Vamos dar sequência já no capítulo 2, aonde temos dos crimes sexuais contra vulnerável. E agora você vai entender por que lá no estupro não estava constando os menores de 14 anos. Você vai iniciar sempre pelo artigo 217, ao capítulo 2º, aonde você vê que foi revogado já em 2005. Então, o estupro do vulnerável, ele inicia no artigo 217-A, que tem como seu tipo penal, ou seja, a descrição deste artigo, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Lembrando que ter conjunção carnal significa a prática do ato sexual ou algo que se assemelhe a isso, não necessariamente pelas vias normais, naturais do corpo humano, ou praticar ato libidinoso, que já tem uma interpretação extremamente ampla e que configura qualquer outro tipo de constrangimento
a vítima. A pena para este caso é de reclusão de 8 a 15 anos. E também temos que incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, lembrando que caput é o cabeçalho do artigo, ou seja, a primeira descrição, com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Então, tanto faz se é um menor de 14 anos ou se é alguém que não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que não pode oferecer resistência. Será considerado estupro de vulnerável. E também temos que, se a conduta resultar lesão corporal de natureza grave, neste caso a pena passa de 8 a 15 anos para de 10 a 20 anos. Houve, neste caso, um agravante, um agravamento da pena. E se no caso a conduta resultar a morte, a pena passa então de 12 a 30 anos. A ideia aqui então é, eu leio, você anota as palavras-chave, principalmente aquelas que eu destaco aqui no quadro negro, e assim você faz uma revisão dentro do seu dia e assim por diante até a data da sua prova. No artigo 218 temos induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer lascívia de outrem. Você sabe o que é outrem? Nada além de que seja outra pessoa. E lascívia é qualquer tipo de sujeira, de imundície referente a questões sexuais, aqueles maus pensamentos, aquelas ideias ruins que brotam do coração de um ser humano desviado, de um ser humano que não tem a sua conduta normal dentro daquilo que é aceito pela sociedade como natural. Temos então para este caso induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, a reclusão de 2 a 5 anos. A reclusão de 2 a 5 anos. Na sequência, você vai ver que é satisfazer a lascívia satisfazer a lascívia mediante presença de criança ou adolescente, que naturalmente traz um agravamento para a situação. E é o tipo penal descrito praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outra pessoa. Outrem, aqui diz o artigo. O que significa que você não, neste caso, não toca na criança, no adolescente ou no vulnerável. Você pratica o ato na presença com a ideia de você se satisfazer ou satisfazer a pessoa que está com você naquele momento. Então, essa é a ideia do artigo 218-A, praticar na presença a conjunção carnal ou o ato libidinoso, novamente aqui identificando o ato libidinoso como aquilo que não é o aceito dentro das regras naturais da sociedade. Esse, então, é o artigo 218-A e a pena dele é de reclusão de 2 a 4 anos. Na sequência, temos o artigo 218-B, que é submeter o verbo induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Então você tem diversas formas de configurar este crime do artigo 218-B, que é submetendo, induzindo ou atraindo para a prostituição, não necessariamente prostituição, mas qualquer outra forma de exploração sexual, alguém desde que seja menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática de ato. Também configurará o crime se você facilitar, impedir ou dificultar que abandone esse tipo de ato. A pena para este caso é reclusão de 4 a 10 anos. E, porém, se você tem aqui uma observação que se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. E quem pratica a conjunção carnal ou ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14, lembrando que se for diferente, se for menor de 14, será o vulnerável. Neste caso é outro artigo, artigo 217-A. Neste caso, verifica-se outras práticas, como por exemplo, você tem a situação descrita de forma diferente ali no cabeçalho do artigo. Então, percebemos que o proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas deste artigo também incorre em penalidades.
Na hipótese, no caso, descrita no inciso 2º, que é de proprietário, gerente ou responsável, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença da localização do funcionamento do estabelecimento. Então, essas foram as descrições do artigo 218b. Nós temos aqui uma sequência de artigos revogados, do 219 ao 222, e já iniciamos o capítulo 4º, que são outras formas qualificadas que estudaremos na próxima aula. E estudaremos do artigo 223 a 234, que também são crimes contra a dignidade sexual. Porém, para a aula não ficar muito extensa, vamos parando por aqui. Espero que, se você ainda não foi inscrito, não está inscrito no canal, que se inscreva agora mesmo e ative as notificações. Se você gostou desta forma de aula, deixe seu like, deixe sua curtida, não leve dúvidas para casa, não fique com dúvidas, deixe aqui na descrição dos comentários o que você não entendeu e nós esclarecemos. Força, guerreiros!